Fala pessoal, aqui é o Dr. Arthur Ferreira falando para vocês, e um dos vídeos mais acessados no meu canal é o vídeo onde a gente fala a respeito de fluxo de caixa. É impressionante o número de pessoas que se interessam por esse assunto, ou mesmo pessoas que não têm conhecimento algum para saber exatamente o que é um fluxo de caixa e para que um fluxo de caixa funciona. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, uma forma diferente de tentar explicar isso aí. Fluxo de caixa nada mais é do que você ter ideia exata do que entra e do que sai do caixa da sua empresa, né? Quando a gente fala de uma pessoa física, quando vamos supor eu, Arthur, vou controlar minhas contas pessoais, eu também tenho que ter o meu fluxo de caixa pessoal, ou seja, eu preciso saber exatamente para onde vai meu dinheiro. Então eu sei quanto entra de dinheiro por mês, quanto eu ganho de dinheiro todos os meses, eu sei quanto de dinheiro sai todos os meses. Então eu gasto um tanto com cartão de crédito, aluguel, água, luz, telefone. Eu preciso saber exatamente para onde vai meu dinheiro todos os meses. Eu já tenho uma ideia mais ou menos de quando eu costumo gastar com cartão de crédito. Eu tenho uma ideia de mais ou menos quanto eu vou gastar de água, quanto eu vou gastar de luz. Eu tenho essa ideia. São alguns custos variáveis, mas eu tenho uma ideia de quanto sai. Então, é a previsão, né, ou melhor, o provisionamento dos gastos que eu vou ter. Então, quanto de dinheiro eu preciso ganhar em 2020 para que eu possa ter as minhas contas pagas durante o ano todo? Essa é a ideia. Então eu sei que eu tenho que fazer alguns trabalhos para mim conseguir captar um número X de reais para que eu tenha as contas do ano inteiro pagas. Então é o provisionamento dos gastos que vai acontecer. Então eu preciso anotar todos os gastos que eu tenho para mim ter a ideia exata de para onde está indo meu dinheiro. Quanto eu estou gastando com combustível, quanto eu estou gastando com pedágio, quanto eu estou gastando com manutenção da casa. Às vezes você olha lá que você está gastando muito com produtos de reforma ou muitos técnicos, é encanador, é pedreiro. Então talvez você tenha que rever se a sua casa está adequada ou não, o que você pode fazer para diminuir esses custos, ou o que você pode fazer para acabar com esses custos. Poxa, mas eu gasto muito porque eu moro numa casa muito antiga. Pô, eu gasto muito porque eu pago um aluguel muito barato. Então talvez, ou eu gasto muito combustível porque eu moro longe do meu trabalho. Então eu teria que pensar em formas de reduzir esses custos, né, para mim poder manusear. Por exemplo, chega aí época de férias escolares, época de viagens e feriados. Então as pessoas tendem a viajar mais. Então, consequentemente, o meu custo com pedágio, com combustível vai ser mais alto. Então, provisionamento dos gastos é o meu fluxo de caixa pessoal, tá? Então, fluxo de caixa é a mesma coisa que a nossa planilha de finanças pessoais lá. É a mesma coisa que o fluxo de caixa que é utilizado para a empresa. Se você tem um pequeno comércio, se você tem uma pequena empresa, você precisa ter o seu fluxo de caixa. Ou seja, é o controle de todas as contas, tudo que entrou e saiu do caixa da sua empresa naquele dia. Então, se você pagou um boleto lá do fornecedor, você pagou a água, você pagou um funcionário, então aquilo são o fluxo de caixa negativo, as saídas. Mas no mesmo dia, talvez você teve a entrada de um valor X, de um cliente que entrou, uma nova consultoria, um novo produto, um produto que vendeu e tal. Então você tem as entradas e as saídas de dinheiro dentro do caixa da sua empresa. O ideal é que a gente tenha um fluxo de caixa diário, que é o controle, aquele fechamento de caixa que a gente faz por todo dia, né? Ou por um caderno, ou por uma planilha. Todos os dias você controla para saber se está entrando mais dinheiro do que saindo. Porque se estiver saindo mais do que entrando, sinal que você está quebrado, sua empresa vai falir. Ou mesmo você, como pessoa física, você vai falir, porque ninguém consegue manter um fluxo de caixa negativo por muito tempo, tá? Então vamos lá. Então, quando você tem fluxo de caixa diário, é aquele caderno do fechamento de caixa que você vai fazer todos os dias. E aí o fluxo de caixa mensal é simplesmente o fluxo de dinheiro que movimentou durante todo o mês. Então, quanto foi o total de faturamento do mês? Faturei 50 mil. Quanto foi o total de custos do mês? Tive custos 30 mil. Ou seja, você teve 20 mil reais de lucro naquele mês. Aí no outro mês você vai fazer a mesma coisa e tal. E aí você vai fazer o balanço anual, que é o fluxo de caixa anual, que você vai ver quanto de dinheiro eu faturei esse ano. Esse ano eu faturei 1 milhão de reais. E quanto de dinheiro você pagou, você teve de saídas, funcionários, água, luz, telefone, fornecedor e todos os gastos da sua empresa, impostos e tal. De 1 milhão eu paguei, por exemplo, 500 mil. Então, você teve um lucro de 500 mil reais, tá? Então, um lucro líquido de 500 mil reais, que é o lucro depois de pagar todas as contas, tá? Esse é o papel do fluxo de caixa. Uma coisa que está ligada indiretamente a isso é a gente ter ideia que você precisa ter também um capital de giro. Então muitas pessoas se confundem com essa terminologia, capital de giro, fluxo de caixa, finanças pessoais, planilha, e as pessoas acham que é a mesma coisa e acabam se confundindo. Se você também pensa isso,
dá um joinha aqui no nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve aqui embaixo para você receber os nossos vídeos e as notificações e deixa aqui embaixo os seus comentários. Eu leio todos os comentários de vocês e é em cima desses comentários que eu crio conteúdo para me gravar novos vídeos para vocês. Então, é muito importante a participação de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre essas terminologias, sobre como utilizar, como montar, como identificar isso na empresa de vocês ou mesmo para você mesmo como pessoa física, deixa aqui embaixo que eu vou gravar novos vídeos explicando para vocês. Então, essa questão de capital de giro, ou seja, dinheiro para giro, isso é o valor que você precisa ter em caixa todos os meses para que você possa pagar todas as contas caso não entre dinheiro de vendas. Então, vamos supor que você tenha aí a sua empresa e você tenha um custo fixo de 5 mil reais. E você tem um faturamento médio de 8 a 10 mil reais. Então, ou seja, você tem um lucro líquido médio de 3 a 5 mil reais, certo? Custo fixo de 5, faturamento médio de 8 a 10, então você tem um lucro médio de 3 a 5. O que é importante você entender? Que talvez tenham meses que você não consiga vender tudo aquilo que você está acostumado. Às vezes você tem um mês de crise, um mês de maior baixa, ou um mês realmente, não sei, vamos supor, pensa em uma sorveteria, por exemplo. Na época do verão ele vende muito, época do inverno talvez vende muito pouco. Então o fluxo de caixa dele tende a ser negativo, porque na época que ele não vende, os gastos continuam, porque os freezers continuam ligados, os funcionários continuam trabalhando, a água, a luz, está tudo pagando normal, mas o número de venda, a receita quase não existe. Então, consequentemente, a empresa entra em um fluxo de caixa negativo. Nesses meses que ela entra em fluxo de caixa negativo, ela precisa ter o capital de giro, que é aquele valor, um dinheiro que está reservado para a época em que você não tem um caixa para pagar as contas, você não teve entrada suficiente para pagar as contas. Nesse caso, você tem que fazer uso do capital de giro, que é aquele valor que estava reservado já previsto para aquele mês que não vai faturar tão bem. Quando a gente fala de pessoa física, o capital de giro ele é comparado às nossas reservas de emergência, que é o quê? É aquele valor em dinheiro que você tem que ter guardado em uma conta de fácil acesso para caso você tenha algum tipo de problema de saúde, algum tipo de problema na sua casa e você não tenha dinheiro suficiente para pagar todas aquelas contas, você tenha de onde tirar. Principalmente se acontecer alguma coisa fora do normal. Né? Por exemplo, você ficou doente, teve um filho internado, ou bateu o carro, destelhou a casa. Coisas nesse sentido você precisa resolver de forma emergencial, né? Então, consequentemente, você vai gastar mais do que o normal que você gastaria naquele mês. É um gasto não previsto. Então, por isso é uma emergência. Então, você precisa ter um caixa de reserva de emergência. Então, reserva de emergência e capital de giro são muito semelhantes às suas funções. Um é para a empresa, outra pessoa física. A planilha de finanças pessoais e a planilha de fluxo de caixa são muito semelhantes entre elas. Um é para pessoas físicas e outro é para a empresa. O que não pode acontecer muito é se você é o dono da sua empresa, você não pode confundir as duas coisas. Você não pode misturar o seu dinheiro de pessoa física com o dinheiro da empresa. Você não pode misturar o seu prolabore, que é o seu salário como sócio, da sua vida pessoal, tá? Porque senão, aí você vai afundar a sua empresa. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem outros vídeos gravados no canal falando sobre esse tema, ou comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo especificamente para solucionar a sua dúvida. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação. Compartilhe os nossos vídeos, ajude o nosso canal a crescer e vejo vocês no próximo vídeo.